SAF no Santos, tão cedo não acontecerá. E aí não é por minha culpa, não é por sua culpa, é por culpa de quem dirige o Santos. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo. Bora falar sobre o que o presidente do Santos falou em uma entrevista recentemente? Marcelo Teixeira, nesses últimos dias, deu uma entrevista falando de SAF, falando que o Santos tem um valor incalculável e que neste momento o Santos não vai adotar a questão de SAF. Ao mesmo tempo, ele fala que o Santos está numa situação muito difícil. E aí eu queria trazer alguns pensamentos para vocês e algumas reflexões, né? Até falando um pouco da Copa do Mundo de Clubes que está acontecendo e o porquê que o Santos precisa de SAF, tá? O Santos, primeiro, ele tem um presidente completamente incompetente. O Marcelo Teixeira, ele é incompetente. Ponto. Isso eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Acho que até o próprio Marcelo Teixeira sabe que ele não está à altura do cargo de presidente do Santos. E aí, ele vem a público, fala esse monte de baboseira, dando a entender que a SAF no Santos, um dia pode acontecer, mas que tá bem longe de acontecer. E ressaltando que o Santos enfrenta um momento difícil. E aí você fala, mas espera aí, se o Santos tá num momento difícil, pô, será que uma SAF não poderia ajudar? E aí, eu venho trazer uma provocação para vocês, que aí a gente pega o caso do Botafogo. Eu não sei se vocês lembram, o Botafogo 2020, cara, ele teve um dos piores rebaixamentos da história em 2020. Um dos piores rebaixamentos da história. O Botafogo, em 5 anos, enquanto a gente estava disputando a final da Libertadores, o Botafogo estava caindo. E aí, esse mesmo Botafogo hoje, ele é o atual campeão brasileiro, ele é o atual campeão da Libertadores e tá lá na Copa do Mundo de Clubes. E o Santos brigando, se matando para fugir do Z4 do Campeonato Brasileiro. E aí eu pergunto para você, quem que tá certo? O Santos ou o Botafogo? Aí obviamente que vai ter gente que vai argumentar, não, mas espera aí, você tá falando de uma SAF que deu certo. Tem SAFs que deram errados. A do Vasco, por exemplo. É verdade. É verdade. E aí que é o ponto. A SAF, ela tem que acontecer. Só que para mim, você não pode pegar a SAF e fazer de qualquer forma. Tem que ser algo realmente estudado, sabe? Uma coisa séria, com auditoria, tudo uma coisa extremamente confiável, tá? E o caminho para o Santos hoje, ele precisa virar SAF. O Santos precisa virar SAF. E eu vou elencar algumas coisas por que o Santos precisa virar SAF. O Santos está ficando para trás dos seus maiores concorrentes. Quem são os maiores concorrentes do Santos hoje? São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Nesses últimos anos, o Santos não foi rival desses times. Não foi rival desses times nesses últimos anos. E se o Santos continuar do jeito que tá, o Santos vai deixar de ser rival desses times. O Santos é gigante, o Santos é imenso. Só que assim, o Santos está se apequenando. E tá se apequenando por culpa desses dirigentes, e aí eu não falo que é só do Marcelo Teixeira, é de tantos outros presidentes, diretores de futebol, de tanta gente incompetente que passou pelo Santos nesses últimos anos. A última boa administração do Santos foi do Laor, 2010, 2011, 2012. Nós estamos em 2025. Nós tivemos Odílio, tivemos Modesto Roma, tivemos Pérez, tivemos Rolo, tivemos aquele verme do Rueda e agora o Marcelo Teixeira. Vocês acham mesmo, com todos esses nomes que eu elenquei para vocês, que esse clube de futebol tem como dar certo? Não tem como dar certo. O Santos precisa se profissionalizar. O Santos precisa
de gente competente tocando. Olha o Botafogo, olha o Botafogo ganhou do melhor time do mundo. Por quê? Porque tem um elenco bom. Ah, gastou dinheiro, vendeu o jogador, repõe as peças, mas os caras estão lá. Os caras estão lá nos Estados Unidos. E a gente aqui suplicando por uma vitória contra o Fortaleza para não passar um mês no Z4. Então, assim, o Santos, ele precisa ter uma SAF. Volto a repetir, não é uma SAF qualquer. O Santos precisa se preparar para ter uma SAF, mas uma SAF séria, como é a do Botafogo, como é a do Cruzeiro agora, que já foi desde o começo com o Ronaldo. Erraram pra caramba, sabe? Especialmente no começo ali do Pedrinho, sabe, tal. Mas você vê, hoje o Cruzeiro talvez tenha o melhor futebol do Brasil, tem um técnico de ponta. Qual que era a chance hoje do Santos trazer um Leonardo Jardim para treinar o Santos? De verdade? Vocês acham que o Santos é competitivo hoje no mercado? Seja de treinador, seja de jogador? Não é. O Santos não é competitivo. O Santos hoje é um time provinciano. Porque é isso que os dirigentes e quem dirige o Santos querem transformar o Santos num time provinciano. O que a gente mais escuta é aquele velho chavão. Só conhece o Santos quem é de Santos, que é uma grande baboseira. O Santos não é de Santos, o Santos não é do Marcelo Teixeira, o Santos não é do Conselho, o Santos é dos Santistas. A maior torcida do Santos não tá em Santos, tá fora de Santos. Então, assim, esse clube precisa ser tratado com mais respeito. E o Marcelo Teixeira, ele não trata o Santos com o respeito que precisa. Não trata. Não trata. E assim, ou o Santos vira SAF, ou o Santos vira SAF. Escutem o que eu tô falando para vocês. Ou o Santos vira SAF, ou ele vai ficar cada vez mais para trás dos grandes clubes do Brasil. O Santos cada vez mais vai ficar muito atrás. O Santos hoje já tá muito atrás de Flamengo, de Palmeiras. Já tá muito atrás desses caras. Muito atrás desses caras. E se não virar SAF, vai ficar mais para trás ainda. Ou vocês acham que o Botafogo competiria com esses clubes? O Botafogo ganharia uma Libertadores, ganharia um Brasileirão se não fosse a SAF? O Cruzeiro, que estava no fundo do poço, hoje joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, teria um time competitivo hoje se não tivesse virado SAF? Mas assim, vamos continuar lá com o cara que acha que ele é o dono do Santos. O Marcelo Teixeira, ele acha que é o dono do Santos. E esse é o problema. Então, assim, a gente está se acostumando com a mediocridade no Santos. Hoje, me fala, de verdade, o que funciona no Santos? Nada. Nem a base mais. A gente tem jogadores se destacando. Qual foi a última grande. Tudo bem, teve o Jair agora, um zagueiro, mas eu digo assim, um atacante. Qual foi o grande último atacante que o Santos vendeu? Que jogou no Santos pra valer? Que, pô, sabe, aquele cara assim, o Santos não tem. O Rodrigo, sabe? Porque eu não vou falar do Marcos Leonardo, tava no rebaixamento. Então, assim, nem a base, que era a nossa fortaleza, a gente tem boa. Hoje o Palmeiras se revela muito melhor do que a gente. 10 anos atrás o Palmeiras não revelava ninguém. Ninguém. Mas o que foi feito? Trabalho sério. Trabalho sério. E é por isso que eu falo que o Santos precisa virar SAF. O Santos não pode continuar na mão desses caras que hoje administram o Santos, que tratam o Santos como um clube minúsculo. Esses caras tratam o Santos como um time minúsculo. Então, assim, ou o Santos vira SAF com um dono sério, com gente competente, ou vai continuar atrás desses grandes clubes brasileiros, especialmente hoje, muito atrás de Flamengo, de Palmeiras, vou incluir o Botafogo, logo logo o Cruzeiro vai estar nesse aí, e a gente vai ficando para trás. Eram dois, era Cruzeiro, era Flamengo e Palmeiras. Tá aumentando.
Daqui a pouco vão ser 10. E a gente tá lá, escutando as mesmas baboseiras de sempre. As mesmas baboseiras de sempre. Então, assim, eu fico muito preocupado com o futuro do Santos. Muito preocupado mesmo, de verdade. Porque eu acho que se o Santos não mudar, ele vai ficar, assim, ele tem grandes chances de virar um Vasco de São Paulo, que vai todo ano brigar para não cair. Raros os anos que não vai brigar para não cair. Esse é o meu conselho. Tire suas próprias conclusões e é isso. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa seu like. Valeu!